coincidência, Iana, porque aí a gente passou a pauta para ela e falou assim, meu pai pode ajudar. Daí... Aí depois do tempo a gente, será que o Vitor é meu pai da Iana? Eu não falo, filho é filho, sabe? A gente acho que meu pai pode ajudar, eu também acho. Por favor, o celular, o telefone da casa. Professor, eu queria começar a gente explicando o que é administração escolar, né? O que envolve a administração escolar? Acho que aí a gente depois vai entrando mais a fundo, mas assim... Bom, isso aí já dá um dia de bate-papo. Mas eu acho que é necessário. Como o nome diz, a administração escolar envolve duas coisas, a administração e o escolar. Por mais óbvio que pareça, isso não é levado em conta. Às vezes é levado nem a administração, e quando é levado a administração, não é levado em conta o escolar. A administração é o nome mais antigo no Brasil, e existem muitas correntes e muita maneira de falar sobre administração. Eu prefiro conceituar a administração como utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Por outra, administração é mediação. Esse conceito é muito bom porque ele corrige dois equívocos seríssimos que existem normalmente sempre que se fala em administração. Esses dois equívocos são os seguintes. Em primeiro lugar, quando se fala em administração, parece que precisa necessariamente ter sempre alguém que administra e alguém que é administrado. Como se o ser humano fosse tão pobre em termos de qualidades, que ele não fosse capaz de se auto-administrar, que ele não fosse capaz de coordenar o seu trabalho coletivamente com outros. Mas, numa sociedade autoritária, os conceitos também acabam sofrendo a consequência desse autoritarismo. Falou administração, quem administra alguém? Quem é o administrador? E quem são os administrados? Deixa aí. Que gracinha, Júlia. Espera aí, deixa eu tomar providência disso. Deixa aí, não tem problema. Não, daqui a pouco ele começa a subir em mim. Né? Ele abriu a porta, tá vendo? Eu deixei você viu o pequenininho que eu deixei? Julinho, vai lá fora, vai, querido. Hoje não pode aqui, vai lá pra casinha, vai pra casinha. Vai pra casinha e fica lá, ó, fechado, tá? Morreu. Não dá pra deixar aberto. Você deixa 1 milímetro aberto e lá. Você quer que eu volte? Depois vocês conseguem editar? Não precisa voltar, não. A gente monta. Então, estava na questão do... Bom, dois equívocos que esse tipo de conceito consegue corrigir. Primeiro, esse de achar que sempre existe alguém que administra e alguém que é administrado. São dois partidos ou duas figuras diferentes. O segundo equívoco é achar que a administração se refere apenas às atividades meio. Então, para pegar já especificamente a questão da educação, sempre que você fala na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, nas diretorias de ensino, se diz que é administrativo. Quando você chega na escola e pensa no diretor, é administração. A secretaria da escola é administrativo. Daí para baixo, parece que não existe mais administração. Essa é uma falha também terrível. E essa falha, ela em certo sentido, muito articulada com a outra. Por quê? Esquece-se que a administração, esse conceito de administração como mediação, diz respeito a todos os momentos para se alcançar determinado fim. É o empreendimento sendo realizado, a administração, não precisa nem ter administradores específicos, mas a administração é a preocupação com todos os recursos, é a preocupação com os recursos materiais, com os recursos financeiros, com o esforço humano, com as pessoas que estão envolvidas, com as relações entre as pessoas, é a preocupação com tudo isso. Diante daquele, ou por consequência daquele equívoco de achar que sempre alguém manda e alguém é mandado, parece que a administração só se reduz no seguinte: controlar o trabalho dos outros. Controlar o trabalho dos outros.
Percebe? Então, isto é muito problemático, porque se esquece que a administração permeia todo o processo. Quando você está na atividade fim, que é o processo pedagógico, a situação de ensino, você está utilizando recursos, você está mediando na utilização desses recursos, conhecimento, os comportamentos que você tem, tudo aquilo que você leva, a cultura de modo geral, a sala de aula, a relação entre os educandos, o próprio educando como o verdadeiro objeto que vai ser transformado nesse processo de produção. Isso precisa ser bem feito. Isso precisa ser feito da forma mais econômica possível, quer dizer, despendendo menos recursos possível. Isso precisa ser feito da forma mais adequada possível, utilizando o método adequado, a maneira adequada, levando em conta todas as variáveis aí, para que o aluno aprenda de fato. Aliás, essa é a administração mais importante na escola. A escola, ou qualquer administração, só é bem-sucedida se ela atinge o seu fim. Tudo que você faz, desde o Ministério da Educação, ou bem antes disso, se não está articulado àquilo que se realiza no processo pedagógico, não serve para nada. É aquilo ali que é a razão de ser. As atividades meio, a merendeira, a secretaria da escola, o diretor, tudo isso existe em função daquilo. Isso é administração. Administração é mediação para realizar determinados fins. Aí o que acontece? A palavra administração, que eu prefiro em lugar de gestão, mas eu tenho utilizado ultimamente, porque existem as modas, mas as modas nunca são inocentes. Tá? Eu prefiro administração, mas eu tenho um livro. Tem um livro sobre administração escolar de produção crítica, tem um livro sobre gestão democrática da escola pública. Não tem nada contra. Eu passei, para não entrar em grandes discussões a cada vez que eu vou falar sobre o assunto, a utilizar como sinônimo gestão e administração. Mas veja, isso já é uma posição crítica diante do fato. Eu uso como sinônimo porque eu quero que gestão ou administração signifique mediação, todo tipo de mediação. Numa sociedade autoritária, existe, veja, eu divido a administração em dois grandes campos. Pode dividir mais, mas eu prefiro esses dois grandes campos. Um que eu chamo de racionalização do trabalho, que é a utilização racional de tudo que exista em termos de recursos materiais e que envolvem o processo de produção pedagógica. Então, o estudo do trabalho. Hoje em dia eu estou usando um termo mais adequado, que seria condições objetivas. Né? Seriam os recursos objetivos. Né? Seria a sala de aula, quando é em sala de aula, a educação não precisa necessariamente ser na sala de aula, seriam os materiais didáticos, seria a utilização disso, os recursos financeiros, a administração do pessoal que trabalha com esses recursos, etc, etc. E existe um outro que se chama coordenação do esforço humano coletivo, ou simplesmente coordenação. Significa o seguinte, a administração sempre supõe, ou quando nós estamos falando em administração escolar principalmente, ou como estamos falando em empreendimentos, ou empresas, nesse sentido, ela não envolve o esforço de apenas uma pessoa, ela envolve o esforço de muitas pessoas. Esses esforços têm que ser coordenados. Quem pensa numa sociedade, já pensa logo em alguém coordenando alguém, não é isso? É natural. Natural não, é automático, não é nada natural, isso é histórico. Né? Natural na natureza, que o leão come o cordeiro, tudo bem, mas é muito comum você falar, alguém coordena alguém. Veja, quando você está num processo em que existe dominados e dominadores, o dominador coordena o trabalho do outro, controla, na verdade, o trabalho do outro. É o que nós temos no trabalho para cortar caminho, o que nós temos hoje numa sociedade como a nossa. O nosso tipo de sociedade é uma sociedade capitalista. Ela é produzida a partir da produção do capital, do uso do capital. O dinheiro que compra meios de produção e compra aquilo que eu chamo de esforço humano coletivo, mas tecnicamente nós diríamos força de trabalho.
Compra aquilo que é a energia humana para produzir. Veja, os objetivos são do capital, ou do proprietário do capital. Sempre que eu falar para capital, aqui estou entendendo proprietário do capital. Porque os meios de vida, as condições objetivas de vida estão nas mãos de uma minoria, daqueles que são detentores dos meios de produção. Quer dizer que são detentores do capital que tem condições de comprar meios de produção. O que são meios de produção? São objetos de trabalho e são instrumentos de trabalho. O trabalhador não tem isso e nem tem dinheiro para comprar isso. Ele não tem dinheiro para comprar uma indústria. Ele não tem dinheiro para comprar o material necessário para produzir alguma coisa, para vender e para ganhar dinheiro com aquilo. E nem tem dinheiro para comprar o trabalho ou a força de trabalho do trabalhador. Quem tem dinheiro é o capital. Então, em qualquer empresa capitalista, da produção material, da produção, da existência material na nossa sociedade, ela parte desta dicotomia. Existe alguém que é proprietário dos meios de produção, que manda. Porque é como se o capital ou os poderosos, sempre foi assim, nas sociedades de classe, né? Hoje nós temos uma sociedade super desenvolvida, super complexa, na forma do capitalismo. Antes nós tínhamos sobre a escravidão, por exemplo. O proprietário dos meios de produção era proprietário, inclusive, do trabalhador. Hoje já não é assim. Existe uma dominação, mas é uma dominação diferente. Então, veja, o proprietário dos meios de produção tem um objetivo, um único, sempre. Seja a fábrica de tamancos, ou seja, a fábrica de foguetes teleguiados, o que ele quer é lucro. Inclusive o administrador de uma empresa capitalista nem precisa entender do produto. Basta ele entender de lucros. Basta ele entender de como conseguir aplicar o dinheiro, fazer as compras, fazer as vendas, etc., da forma mais adequada para o lucro. O cara que produz televisão não está preocupado em televisão, ele não ama televisão. Ele nem precisa gostar de televisão. Ele quer que essa televisão se transforme depois em dinheiro quando vende. A escola privada... A escola privada, dependendo da escola privada, se ela simplesmente se transforma em lucro, ele está preocupado com o lucro. Tá? Claro que tem escolas privadas, aí entra numa complexidade muito grande. Tem muitas pessoas abnegadas, pessoas que não são exploradores da força, que eles mesmos trabalham, eles mesmos têm a escola. Então, é uma questão bastante complexa. Mas para ficar entre a educação e o capital, nós temos que ver a diferença. Se estamos falando de administração escolar, temos que saber qual o objetivo da educação. Porque não... Essa lógica toda, pensando em educação em escola pública, enfim, pedagogia, assim, é como se fosse um câncer aí dentro dessa lógica da administração capitalista. Sim, ela é contraditória. Então, veja, os administradores, os teóricos da administração escolar anteriores ao meu trabalho e depois o trabalho do Miguel Arroyo e de outros, poucos que trabalharam criticamente esse assunto, a lógica era a seguinte: a escola não é uma empresa, ou por outra, a escola não é como uma empresa. Porque uma empresa, a fábrica de parafusos, está preocupada com objetos, produz objetos. A escola não. A escola lida com seres humanos. Então, eles partiam disso para dizer, então, olha, nós temos que pegar a lógica da administração empresarial e, ao aplicar na escola, fazer as adaptações, porque uma escola é diferente da empresa. Eu venho e digo, não. Uma escola não é apenas diferente de uma empresa. Porque as empresas são diferentes entre si. Uma fábrica de sapato é diferente de uma fábrica de televisão. Percebe? Mas ambas têm um objetivo, que é o lucro. Para alcançar esse objetivo, e aí tem um princípio básico da administração, que é o seguinte: se a administração é mediação, então os meios têm que estar adequados aos fins. A gente não vai pescar com uma metralhadora, e nem a gente vai para a guerra com uma vara de pescar. A gente tem que usar os meios adequados. Na empresa capitalista, por exemplo, é plenamente adequado
a sua racionalidade e a sua eficiência que o proprietário dos meios de produção domine o trabalhador. Não há nada contra. Pelo contrário, se ele não dominar, ele não consegue o seu lucro. Por quê? O objetivo dele é o lucro. E quem se aproxima na apropriação científica do que seja o lucro, sabe que o lucro é um excedente do valor produzido pelo trabalhador. Ele recebe o pagamento de uma parte daquilo que ele despende em termos de esforço humano. Mas a maior parte que ele despende e que também continua produzindo valor, que depois vai se transformar em lucro no capital, ele não recebe. Porque ele é quase sequestrado. Olha, você não tem meios de subsistência. Tem? Não. Porque eu tenho. Eu sou capitalista, eu tenho. Você quer viver? Quero. Então você vai viver articulado com os meus objetivos. E ele não tem outro jeito. Veja que esse conceito de trabalhador ele é extenso, não é simplesmente falar no proletário, no trabalhador industrial. O trabalhador é todo aquele que não conta com meios, meios de produção, condições objetivas para viver. E ele tem que ser empregado daquele que tem. Seja o Estado, seja o capital. Pois bem, então aí o objetivo e o fim está bastante articulado. Você pode ser dominador e alcançar bons objetivos. A pergunta que deve fazer é o seguinte: é possível essa lógica na escola? É possível alcançar o objetivo educativo dominando o trabalhador? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E aí eu vou chegar à conclusão que é o seguinte: não é possível. Não é possível nem em termos políticos, porque não é aconselhável, não é ético fazê-lo, e nem em termos técnicos, porque você tentando fazer isso, você não consegue fazer nada. É mais ou menos o que acontece na nossa educação brasileira. Tentando fazer errado, nem aquilo que eles querem eles conseguem. Eu demonstro isso já já. Então, só uma questão. Então, não é só o fato do aluno ser diferente do parafuso, que é um exemplo que... Eu vou dizer qual é a diferença agora. Veja. Mas, por enquanto, tem que se compreender o seguinte: não basta ser eficiente administrativamente. É preciso ser eficiente administrativamente para alcançar que objetivo? Você pode ser muito eficiente salvando vidas no hospital e pode ser muito eficiente produzindo o tráfico de drogas ou matando pessoas na guerra. Percebe? Então, é uma questão ética e não é apenas técnica, é uma questão política. Na escola, nós precisamos saber qual é o objetivo da escola. Nós precisamos saber qual é o produto da educação, que é ignorado constantemente na nossa bendita política educacional. É ignorado pela direita, pela esquerda e por todo mundo. Por quê? Porque ignora o que está envolvido no processo de produzir que existe na escola. O que se produz? Numa fábrica de sapatos se produz calçados, mas está ao mesmo tempo se produzindo valor, que vai dar o lucro. Na escola, o que nós queremos produzir? Lucro? Não. Especialmente se é pública. Porque o que você quer produzir ali, eu digo de cara, você quer produzir um ser humano histórico. Humano, tracinho, histórico. Você quer produzir, você quer formar personalidades. Então você precisa saber... E essa reflexão precisa ser feita como condição para qualquer discussão em educação. Discussão que não é feita. É o seguinte, o Peter Drucker, que era um papa da gestão empresarial, aí ele dizia: nós precisamos primeiro saber qual é o nosso negócio. Eu vou parafrasear e dizer: nós precisamos saber primeiro o que é o nosso objetivo, se nós quisermos administrar bem. Então, o que você tem que imitar da empresa não são os seus métodos. Porque se você aplica lá, aquilo que funciona lá, aqui não funciona. Você tem que aplicar aqui, às vezes, presta bem atenção, você tem que imitar da empresa a eficiência com que ela articula meios afins. E ela consegue. A escola não faz isso. Em vez dela fazer isso, ela copia os meios da empresa e abstrai, esquece do fim da escola. E aí desgraça e não alcança fim nenhum. O que é o fim? O fim é o ser humano. Mas o ser humano no seu sentido mais completo. Não é simplesmente o homem como um animal racional. O homem é um animal, sim.
mas ele não é apenas um animal. Aí, animal está no domínio da natureza. Natureza entendida como tudo aquilo que existe independentemente da vontade humana. As leis da natureza, um corpo que cai tem uma lei natural, e assim por diante. O homem transcende isso. Então veja, precisamos saber o que é que tem de específico, aquilo que só o homem tem, aquilo que se você tirar acaba o homem. Percebe? O homem tem mil coisas, ele pode ser mulher, pode ser homem, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser tudo. Mas se você tirar uma coisa do homem, ele deixa de ser humano. Isso que nós temos que saber o que é. O que é? Estamos falando do homem no sentido geral. Homem, mulher, branco, moreno, tudo. A espécie humana. O que a espécie humana tem que a identifica? Porque nós temos que saber o que é isso para botar isso como objetivo da escola e aí não tem problema para administrar. Você vai sempre se voltar para isso. O que o homem tem de específico é precisamente o seguinte. Ele é o único ser que, diante do real, ele se pronuncia. Ele diz, isso eu quero, isso eu não quero. Ao fazer isso, que é uma questão ética, não no sentido de moralismo, mas de sentido de afirmar sua vontade, o homem diz, é bom chegar depressa sem fazer força. Ele, num determinado momento, ele andava necessariamente a pé, como todos os outros animais que tinham duas pernas, percebe? Num determinado momento ele fala, não, eu quero chegar depressa sem fazer força. Nesse momento, ele criou alguma coisa de nova, é até redundância, que nenhum ser consegue fazer, é criar. O homem criou. E qual é a primeira coisa que ele cria? Um valor. Esse valor é a expressão da sua vontade, eu quero. Ele estabelece um objetivo. Ele fala, olha, se eu andar em cima desses quadrúpedes que tem aqui perto da minha caverna, eu vou chegar mais depressa. Bom, ele tem um valor, estabelece um objetivo, aí ele aplica uma ação a esse objetivo. Essa ação aplicada a um fim é o conceito mais científico, mais rigoroso de trabalho humano, que o diferencia de todos. O ser humano, o que o diferencia é esse conceito de trabalho. Mas veja, esse conceito de trabalho está amparado num conceito ontológico do ser como aquele que se pronuncia diante do real, um ser que é ético, um ser que tem vontade, um ser que é sujeito. A palavra mais importante é o sujeito. Veja que sujeito aqui, veja, quando ele tem um valor, ele estabelece um objetivo, aí ele aplica a sua ação. Essa ação chama-se trabalho. Veja, é uma ação, uma atividade adequada a um fim. O animal também transforma a natureza. O tatu pode fazer um buraco no chão, mas ele faz isso naturalmente, necessariamente. Ele não faz isso guiado por um fim. Ele já nasceu programado para fazer isso. O homem não. Isso é alguma coisa histórica, alguma coisa que ele cria, que ele quer. Quando ele consegue fazer isso, veja, se você compara o homem antes de andar a cavalo e depois dele conseguir domesticar o cavalo, realizar a sua ação, em termos naturais, igualzinho. 2 pernas, 2 pés, cabeça, cérebro. Cérebro também é mais uma condição natural, nasceu assim com ele e tudo mais. Agora, se você for pensar em termos históricos, existe uma diferença fantástica. Um necessariamente andava a pé. Quando ele trabalhou, ele transformou não apenas a natureza, ele transformou a sua condição humana. Porque o conceito de humano que nós estamos trabalhando aqui não se restringe ao seu corpo, não termina na sua pele. Ele acrescenta aquilo que você produz historicamente. Agora ele é um ser que pode optar entre andar a pé e andar a cavalo. Ele produziu a sua liberdade. Então, isto, e não vamos estender mais nisso, em vários livros meus eu trabalho essa questão, e tem toda uma bibliografia para ser trabalhada. Mas então agora o que tem de específico no homem? É o fato de que ele é sujeito. O homem produz. O homem é um ser que se produz a si mesmo. O homem é um ser que criou a sua humanidade. Tudo que nós temos está baseado nisso. Tudo, absolutamente. A cirurgia do coração, chegar à lua, tudo que nós fazemos. Tudo, toda a tecnologia, todos os valores, todas as artes, tudo foi feito desse jeito. Eu quero, eu estabeleço um objetivo, eu faço.
Então, tudo isso que o homem produz, que não existe naturalmente, que é produção do homem, nós chamamos de cultura, nesse sentido abrangente de cultura. E o homem, por conta disso, ele tem uma outra peculiaridade. Ele não precisa, a cada nova geração, ficar reinventando tudo. Ele pode apropriar-se da cultura produzida pelas gerações anteriores. Essa apropriação da cultura produzida, nós damos o nome de educação. Isso que é educação. Então, a educação não é simplesmente transmissão de conhecimento, como a nossa escola pensa. Aí nós vamos ver que transmissão de conhecimento é impossível, não se transmite conhecimento. A nossa escola, procurando apenas transmitir conhecimento, nem isso consegue fazer, porque isso não existe. Por quê? Porque o que o homem precisa para fazer-se humano é apropriar-se da cultura, de conhecimentos, de valores, de filosofia, de ciência, de arte, tecnologia, de direito, de condutas, de habilidades, de tudo isso que o homem produziu. Isto é educação. Muita gente ainda acredita que veja, a nossa escola tem matemática, geografia, etc., as disciplinas tradicionais. Nada contra, hein? Não vai me tirar nada disso. Pelo contrário, estão querendo tirar. Nada contra. Só que é o seguinte, a nossa escola, uma coisa que percebe bem como ela está errada, ela não se preocupa com o conceito mais crítico de educação, é o fato de que você não vai na escola, por exemplo, para aprender a cantar, para aprender a dançar, para aprender a ser um cidadão no sentido mais completo da palavra, de ser companheiro, de trabalhar em equipe, de proteger realmente o meio ambiente, de tomar conhecimento do que acontece na política. Percebeu? Então fica todo mundo alienado. De apropriar-se da arte, por exemplo, e não ser simplesmente um cliente da baixíssima cultura musical, artística, etc., que nós temos na nossa sociedade. Então, por aí você vê que a escola não está fazendo o seu papel. Pois bem. Professor, eu tenho uma questão. O Estado, nosso Estado capitalista, quer manter o status quo, né? Usa a força, usando um pouco suas palavras. A escola pública, no que o senhor está falando aqui, fala em apropriação de valores, né? É uma contradição aí, porque se... Ela nem fala em apropriação de valores. Se você vir a nossa política... Não, mas pelo que o senhor está dizendo, sim. Se a escola pública isso, tem que ter essa se ela realmente, a escola, se ela realmente produz educação, num sentido democrático, que a nossa civilização alcançou até hoje, ela tem que se preocupar em que se aproprie da cultura inteira. E na cultura inteira entra condutas, entra valores, entra conhecimentos e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é que o Estado, então, não tem interesse nessa apropriação. É isso que nós precisamos ver se, ou tem, se não mas tem interesse. Assim, na verdade, a pergunta é como é que num Estado capitalista pode-se administrar uma escola que não seja pela via da administração capitalista, que é isso que Aí, veja, a gente tem que tomar cuidado para não cair num reducionismo e simplificar simplesmente que existe um maniqueísmo, né? Existe o Estado que quer dominar, o Estado que quer que você seja alienado. Nada disso existe. O Estado não precisa ser mal para fazer o mal. Ele não precisa querer fazer o mal. Basta ele não ter claro o que é educação, percebe? E ele faz o pior, né? E o que nós vemos é pessoas, às vezes, muito bem intencionadas. Não é o caso dos grandes políticos, dos governadores e ministros e secretários, não é bem o caso deles, mas você vê pessoas muito bem intencionadas que às vezes conseguem não produzir absolutamente nada, porque não tem claro isso, porque não tem claro essa dimensão técnica do que é educação, do como tem que se fazer educação. Porque quando você se convence, por exemplo, quando você se convence de que o educando tem que ser sujeito, em outras palavras, o educando só aprende se quiser. Veja, isso é uma coisa, o Paulo Freire se dizia um peregrino da obviedade. E ele chegou para a gente e disse assim, olha, a nossa escola não ensina. Coisa mais óbvia do mundo. Não ensina mesmo.
Nossa escola não ensina. Você pega pessoas no ensino superior hoje que tiveram diploma de ensino fundamental, que teoricamente conhece pelo menos 50% do conteúdo do ensino fundamental. Eu, você, o secretário de Educação, será que conhece? Ou nós fingimos que conhecemos? Será que nós aprendemos aquilo que faz parte do conteúdo? Será que determinado secretário de Educação, ministro da Educação, se prestasse o SAEB, será que passava? Percebeu? E não é maldade nenhuma, não. É o seguinte, a nossa escola, porque ela tem como objetivo ou o crescimento da nação, ou o desenvolvimento econômico, ou simplesmente atender ao reclamo da população e deixar ela silenciada, fazer de conta que está dando educação, ela tem uma concepção bastante antiga da escola tradicional. Teve um tempo que a escola ela não precisava ser competente, bastava ela atrair aqueles educandos, aqueles alunos, filhos das camadas mais ricas, que eram os únicos que podiam ir, porque as escolas eram bem poucas, né? Atrair esses filhos das camadas mais ricas, que já traziam um background de conhecimentos. Quer dizer, que era o filho da mãe letrada, o pai letrado, que tinha o teatro, que tinha a viagem, que tinha o jornal, que tinha o professor particular, etc. Essa criança chegava na escola, era submetida a um sistema tradicional de que o professor fala e o aluno aprende. Bancário, diria o Paulo Freire, porque é como se estivesse depositando num banco o conhecimento, do professor explicador. E apesar disso ela aprendia. Isso era bom? Não. Era péssimo, não era boa educação. Mas a escola não parecia que era ruim, tá? Parecia que ela era competente. Mesmo essa escola, chamada Boa Escola Tradicional, até a década de 60, enquanto ela era a escola elitista ainda, de cada 100 alunos que entravam no primeiro ano do ensino fundamental, apenas 46 passavam para o segundo ano do ensino, chamado ensino primário. Ela era tão incompetente, mas ninguém percebia. Porque aqueles que precisavam, que queriam a escola, aqueles que pagavam a escola, ou aqueles que mandavam na escola, estavam satisfeitos, que eram com seus filhos. Mais ou menos o que fazem hoje as chamadas boas escolas privadas. Porque quando saem os resultados do Enem, a chamada grande imprensa golpista que nós temos no Brasil, ela apresenta aquelas escolas particulares que pegaram o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Mas não apresenta aquele monte de escolas privadas que também atende a camadas menos ricas da população e que não pegaram nada disso. E não percebe que essas grandes escolas, elas só são grandes porque os seus alunos não precisam de uma escola de qualidade. Porque o professor é o mesmo da escola pública, o salário não é muito maior, percebeu? E o método é o mesmo. Eu conheço e eu passo, eu transmito conhecimento. Isso não funciona em educação. Por quê? Porque, vamos falar sobre esses processos de produzir pedagógico. Existe alguma coisa, assim como se produz uma mesa, você pega madeira, você pega pregos, você pega cola, você pega verniz e produz uma mesa. Você tem como objetivo produzir um objeto, não um sujeito, uma mesa. Esses objetos, que são chamados objetos de trabalho, eles se transformam no produto. Na educação, nós temos um trabalho. Não é que vamos fazer de conta que a educação seja um trabalho. Não, ela é um legítimo trabalho, uma atividade adequada a um fim. Só que o produto dela é completamente diferente. Mas existe um produto e existe uma atividade adequada a um fim. Na escola, nós temos como fim não produzir um objeto, um ser inanimado, alguém que não seja autor. Nós temos como fim produzir um sujeito. Como se produz um sujeito? Propiciando condições para que ele se aproprie da história, da cultura, de toda a cultura. É assim que você faz sujeito. Porque quando você nasce nada, zero, não se transmite pelos genes. Você nasce completamente animal, natureza pura. O que te faz humano, o que te diferencia de uma paca, é o fato de que você se apropria da cultura, que o animal não tem. Pois bem, esse objeto de trabalho, que é o educando, para ele, veja, lembra do nosso princípio básico do administrativo? Veja, eu estou o tempo todo falando de administração. Veja o nosso conceito, ou gestão, se quiser. O princípio básico da gestão, os meios têm que ser adequados aos fins.
Lá, para produzir uma mesa, tinha como fim produzir um objeto. Aqui, então, os meios de produção, ou mais precisamente, o objeto de trabalho, precisava ser um objeto, uma tábua. Aqui, eu tenho que produzir um sujeito. Então, o objeto de trabalho, por que é objeto de trabalho? Porque é ele que se transforma no processo. Não se transforma fisicamente, ele se transforma em sua personalidade viva. Porque nós não estamos preocupados com o aspecto físico dele, nós estamos preocupados com o seu caráter de humano integral, que é natureza mais a transcendência da natureza. O que é essa transcendência da natureza? É a cultura produzida historicamente. Você se faz humano, no sentido humano histórico, uma palavra composta, uma palavra só, você se faz humano histórico, à medida em que você, a natureza, que é o seu corpo, que é a sua vitalidade, etc., você articula cultura, no sentido mais amplo da palavra. Conhecimentos, informações, valores, crenças, filosofia, emoção, sentimento, tudo isso. Percebe? Na medida em que você se apropria da cultura, você se faz humano histórico. Então, essa transformação é que nós estamos buscando. Essa transformação é que se configura na educação. Você se transforma enquanto você se educa. Então, veja, esse objeto de trabalho, o educando, se você tem como objetivo um sujeito, ele precisa ser sujeito. Significa que ele só aprende se for sujeito, não vai aprender nunca. Significa que ele só aprende se quiser. E esse é o segredo da educação. Então, o mais importante é que você propicie condições para o aluno querer aprender. Quantas vezes a gente ouve dizer que a educação é muito boa, que a escola é tudo bem, mas a criança não aprendeu porque não quis. É como se você dissesse, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não pode. Você está se esquecendo de que o fundamental do educador é exatamente propiciar condições para que ele queira aprender. Agora, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Só deixa eu completar esse aspecto. Veja, isso é muito difícil pelo seguinte: fazer esse sujeito é a coisa que se aprende também. Você não nasce querendo aprender. E aí, você vai perceber que o ensino tem que ser intrinsecamente desejável, intrinsecamente bem feito. Não existe eu educo fulano, existe eu propicio condições para que fulano se eduque. Ele é o sujeito, ele é o fazedor, ele é o autor. Se é assim, eu preciso conhecê-lo. Se é assim, é diferente ensinar para uma criança e ensinar para um adulto. Fazer uma criança querer aprender é muito difícil. Um adulto é fácil. Estou falando para você, eu estou utilizando o método mais antigo, mais grosseiro e mais rudimentar da pedagogia, que é o do professor explicador. Você está querendo me ouvir, você está aprendendo, nós estamos tendo sucesso sem nenhum outro recurso didático. Porque você já é um adulto formado. Você já quer aprender, você já tem condições de querer aprender. A criança, desde o momento que nasce, até por volta de 13, 14 anos, ela está em formação. A criança de 5 anos aprende diferente, tem um modo de pensar diferente, completamente diferente de nós. Uma criança com menos de 1 ano, se a bola for debaixo do sofá, a bola não existe mais. Não adianta você explicar como você explica para um adulto que a bola está ali. Uma criança de 7 anos não dá para aprender álgebra, porque ela não faz operações abstratas. Isso a psicologia já descobriu há praticamente 100 anos. E nós não levamos em conta. Então veja, agora que você sabe o que é educação, que é apropriação de cultura, você sabe que o sujeito da educação, que é um sujeito, é o ser humano histórico, que ele só aprende se quiser, que a educação tem que ser intrinsecamente desejável. O que é intrinsecamente desejável? Você pega uma criança de 8 anos, você dá uma bola para ela, ela sai jogando. Você não precisa explicar que a bola é redonda, nada disso. Na nossa escola nós fazemos exatamente o contrário, porque nós não sabemos disso. A gente ou utiliza o prêmio, estuda que você vai ganhar um presente, e a criança não é boa, você precisa ganhar um presente porque não deve ser gostoso. E não é mesmo. E a escola vai fazer com que não seja. Ou então um castigo.
Estuda, senão você vai ser reprovado. O que a criança faz? Na nossa realidade, ela finge que estuda para ficar livre do estudo. Essa é a nossa realidade. Por quê? Precisaria de uma pedagogia, de um modo de pensar. E veja, quando eu falo dessa pedagogia, eu estou falando lá no objetivo. Isso que é administração. Tem que ver a atividade fim, como ela se configura. Você tem que saber a anatomia desse produto. Para que todo o restante, todo o jeito de fazer, isso vai condicionar todo o modo de tratar o professor, que o professor vai ser um ser, podemos falar disso depois, completamente diferente de um trabalhador comum. Percebeu? Então, tudo isso vai condicionar a organização da escola e o modo de fazer. Mas isso tem que estar presente primeiro, senão não vai haver nunca educação. Como se você quisesse produzir alguma coisa numa empresa qualquer, que você não soubesse que coisa é. Nunca vai dar certo. Na nossa escola acontece isso. Pretendendo passar só conhecimento, nem conhecimento ela passa, porque o modo da criança aprender envolve toda a sua personalidade. Porque ela precisa querer aprender. E ela quer aprender, por exemplo, a criança... A sua realidade de sujeito é brincar. Então, se você não sabe ensinar brincando, você não sabe ensinar. Adulto não precisa brincar. Percebeu? Ensinar um adulto, por exemplo, no ensino superior, pegar uma sala de aula com 100 alunos. Se você vai ensinar matemática, você é um bom matemático, sabe matemática, sabe falar, é simpático, acabou. Não precisa mais nada. Porque o cara que chegou no ensino superior já é adulto, já teve toda uma seleção para chegar até ali, ele quer aprender, aprende. Agora, sou idiota se eu pegar 40 crianças, por exemplo, e usar o mesmo método que eu estou usando aqui. Criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos. Não vai aprender. Não vai aprender porque não quer aprender. E não aprende. As nossas crianças resistem porque é antipedagógica a nossa escola, inteirinha antipedagógica. Então isso precisa ser mudado. Para isso mudar, precisa ter condições objetivas de trabalho. Veja o que nós fazemos. Há mais de 75 anos, em 1935, se não me engano, que foi o livro do Piaget sobre o valor moral na criança. E veja, no tempo do Piaget, o Vygotsky já estava fazendo coisas mais avançadas ainda. Já faz 70 e tantos anos. Que ele chegou e demonstrou, falou, olha, crianças, a pesquisa dele falava em criança de 4 a 11 anos, 10 anos e meio, 11 anos. Mas hoje nós sabemos, essa pesquisa se repetiu várias vezes, está mais do que demonstrado, que a criança, desde o momento que nasce até o momento, até por volta de 13, 14 anos, a melhor maneira de ensinar-lhe é no sentido horizontal. Desculpa. Ele falava o seguinte, a pior forma de ensinar, de passar conceito, isso que a escola pretende passar, de passar conhecimento, passar entre aspas, é alguém falando e ele ouvindo individualmente. Nesse período, as crianças estão em formação, elas precisam ser sujeitos, ela aprende muito mais com o outro. Você, como educador, que é um líder, que é muito mais culto, que tem a cultura que ela precisa, que precisa de você para ser humano histórico, você precisa saber disso e descer até ela. Não para ser capaz de você ainda é o líder, você ainda é o educador. Mas eu falo para os pais, vocês já perceberam que quando vocês estão de joelhos brincando com as suas crianças obedecem muito mais, fazem muito melhor? Então, veja, é preciso ser no sentido horizontal. As crianças aprendem muito mais com outras crianças se você orienta essas outras crianças, você está junto com elas, inclusive. Veja, no século XXI, nesse momento, dezenas de milhões de crianças, não nesse momento não que estamos de férias, mas você vê todos os dias milhões de crianças que não cometeram crime nenhum, confinadas durante 4, 5 horas sentado numa carteira assistindo um professor falar. Isso é criminoso. Quando vão perceber isso? Quando se apropriar dos conhecimentos da pedagogia. Então, para saber isso, precisa conhecer psicologia da educação, sociologia da educação, antropologia, didática, todas aquelas ciências que informam a educação, para saber. E olha, tem um progresso terrível.
grande, especialmente no século XX, de como ensinar bem matemática. Ensinar matemática brincando, fazer matemática ser tranquilo. É isso que é bastante incomodante. Se não houvesse, veja, você não consegue curar a AIDS, tudo bem, mas não existe forma de curar a AIDS ainda. Pelo menos não de uma forma imediata. Ou de curar a diabetes. Agora, para curar úlcera no estômago, se tem coisa. E se usa na medicina. A medicina teve um progresso terrível e se usa os progressos que ela tem em favor da medicina. A educação não. Não é porque não tenha. Tem. Isso é papel do administrador ou da administração? Assim? Isso é assunto da escola. Se você fala em administração escolar, é assunto da administração. Porque nós não estamos falando de administração como simplesmente controle do trabalho alheio. Que hoje virou, vamos fazer um detour aí para falar sobre esse aspecto. Nós estamos falando antes da questão da gestão. Hoje, por conta desse viés autoritário e por conta de interesses privatizantes da própria escola, que é negação da própria cidadania, se preocupa muito, veja, se esquece o produto, se pensa que esse produto é como qualquer outra empresa, e se pensa apenas no governo da escola, que eles chamam de gestão. O que é gestão? Gestão é tomar algumas medidas para controlar o trabalho do outro. Tem sido isso. Eu prefiro falar em gestão. Quando eu falo gestão como sinônimo de administração. Mas tem gente que foge da palavra administração como o diabo foge da cruz. Porque quer uma palavra nova, gestão. É a fúria gestionária. Tá? A fúria gestionária. Por quê? Porque ignora o contexto amplo de administração. É aquele equívoco. Aliás, é um equívoco funcionando junto com o outro. Porque se esquece das atividades fim, porque só pensa em controle do trabalho alheio, mas esquece que na escola existe um fim que ninguém conhece. Tá? Pelo menos quem dirige a educação nesse país. E, ao mesmo tempo, se esquece da coordenação do trabalho alheio. Essa coordenação, em vez de pensar em formas democráticas, pedagógicas, porque a escola é o tipo de empresa que exige uma administração escolar, na própria escola, sui generis. Você não precisa de um diretor de escola. Para quê? Você precisa de um chefe da fábrica. Mas numa escola, antigamente ainda você podia dizer que o diretor era um cara burocrata lá que ficava. Agora não precisa mais disso, porque está tudo informatizado. Você bota um secretário lá que tem cursos, qualquer ensino médio lá, e faz isso para você. O que você precisa é de liderança e de coordenação no trabalho democrático. Por isso que eu faço a sugestão, que se acabe com o diretor e que se instaure não é uma gestão coletiva, não. É uma direção coletiva. Como existe, por exemplo, em Aracaju, claro que não saiu dos moldes como nós gostaríamos, que foi a minha sugestão, de, em vez de ter um diretor, por que não 2 ou 3 coordenadores? Não precisa alguém mandar em alguém na escola. A melhor forma de você conseguir com que o aluno faça o que você quer, não é mandando nele, é cativando. A melhor forma de ensinar é tornando o aluno como cúmplice. Você tem que aprender a fazer isso, senão você não ensina. Percebeu? Então, agora, a fúria gestionária só está preocupada. Por exemplo, eles acreditam que teste, acreditam não, eles fazem que acreditam, que teste serve para saber se a escola é boa ou ruim. Então faz esses testes imbecis, SAEB, SARESP, Prova Brasil, Enem até que não é tanto, tem algumas até suas razões de ser um pouco menos burro, mas tudo coisa bastante burra mesmo. Vamos dizer o português, que é claro, dá para perceber. Você tem que até desconfiar se uma pessoa vai muito bem em determinado teste, desconfia dessa pessoa. Porque o modo como são feitos esses testes está demonstrado cientificamente que eles não medem nada. O que eles medem? Eles medem um pouco mais rudimentarmente aquilo que as nossas provinhas de antigamente, você é jovem não, mas no meu tempo era assim, aquelas provinhas que se faziam para ver se você tinha guardado, decorado quais eram os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas. Eu não sei até hoje, nunca me fez falta, tá? Ficar aguardando, o que acontecia? Eu passei. Eu sei? Não.
Mas eu consegui fazer um jeito, que é o que eu estou educando, porque a escola não é agradável, porque a escola não é instigante, porque a escola não faz sujeito, porque quando faz sujeito ele faz. Ele aprende as coisas mais difíceis do mundo se ele está envolvido em fazer isso. Basta ver agora, hoje, com esse choque da tecnologia, quantas coisas que eles pegam, porque eles estão interessados em fazer, eles veem que a gente adulto já nem consegue mais fazer, eles já fazem, porque estão interessados. Agora, aprender a literatura, apropriar-se, por exemplo, de Dostoiévski, ou de Machado de Assis, ou de um Saramago, é das coisas mais lindas que existe. Mas isso é feito com que ele odeie, porque não é feito de uma forma que o faz gostar de fazer isso. A televisão, que em geral apresenta um monte de bobagem, mas faz de uma forma interessante, consegue. A escola não consegue. A escola tem um material belíssimo, extremamente sedutor, e não o utiliza, porque não sabe o que deve fazer. Ela pensa apenas em passar conhecimento. Então, veja bem, quem é o que é que orienta a nossa escola? O que estrutura a nossa escola? Existe, você viu nos últimos 100 anos, coisas preocupadas em que a criança se tornasse mais crítica, em termos de sistema. Mas crítica significa, não é meter o pau, ser crítico é conhecer a realidade, é conhecer o seu mundo, é fazer-se mais sujeito, fazer-se mais autor. Você vê as pessoas preocupadas em que as crianças da escola saiam tendo uma concepção mais positiva da política, da democracia. Você vê preocupado em que as crianças saibam consumir melhor arte, filosofia? Não. Estão preocupados em que as crianças respondam os benditos Saeb, Saresp, pronto, acabou. E nem isso conseguem responder. Porque eles põem uns benditos de uns objetivos ou de umas metas completamente pobres e não alcançam. E vem, chega e fala, olha, saiu a notícia que faz números. A imprensa idiota que não entende de nada, a imprensa, especialmente a grande imprensa, ela pega, eu vivo sendo contactado para falar sobre números. Eu falo, não, vamos falar sobre qualidade, sobre alguma coisa que tenha qualidade. Você quer saber disso, meu filho? Não é vendo esses numerinhos aí. Vai lá na escola ver como é que a criança é tratada, vai saber as barbaridades que agora estão aparecendo, mas já faz séculos que acontece isso. As barbaridades que fazem com as nossas crianças. Vai ver as nossas creches, como nossas crianças estão sendo destruídas lá dentro. Vai ver a nossa criança, eu me lembro de Saint-Exupéry, de como se despreza a potencialidade de uma criança, porque ela não consegue, ela não é levada a se apropriar da cultura. E o Saint-Exupéry, num dos livros dele, Terra dos Homens, ele vendo as crianças pobres, assim, quando ele pegava o ônibus, vai pegar o avião dele, lá tal, o trem, qualquer coisa assim, ele falava, o que me incomoda é um Beethoven assassinado em cada uma dessas crianças. Quantos Beethovens, quantos Einsteins nós temos assassinado as nossas crianças, milhões e milhões, porque nós não temos uma educação que se preocupe com isso. A educação está sempre preocupada em números a respeito e que não levam a nada. E isso é que estrutura a nossa educação. Nós gastamos rios de dinheiro para pagar para a empresa privada fazer concurso, uns incompetentes, que não sabem nem fazer os concursos direito. Haja visto o que tem acontecido. Você viu que uma instituição como a GV, que só cuida disso, de administração, ela foi fazer um concurso para administrador do Senado, qualquer coisa lá, e não previu o número de provas suficiente. Que moral você tem para fazer um concurso de administração se você não sabe administrar? Percebeu? E na escola acontece muito isso. Você tem uma preocupação em passar conhecimento, e aí vale uma observação bastante interessante que vocês podem anotar que geralmente não é levado em conta. Eu, durante muito tempo, e eu não faço a crítica às pessoas que trabalham e que cometem erros com relação a isso. Eu cometi muitos erros, eu estou fazendo a revisão do meu livro Administração Escolar e Introdução Crítica, e tem coisas ali que, de repente, eu entrei nisso.
Eu uso, por exemplo, a falar, em determinado momento, eu me cuidava, mas de repente eu falava em transmissão de conhecimento, ou transmissão do saber. Isso não existe. Veja, mas quem é que entende isso? Quando vem alguém que fala não existe transmissão de conhecimento, você geralmente vê algumas festividades, né, liberaloides, que a criança tem que se expandir, que a criança tem isso, que a criança tem que agir, quer dizer, não tem nada de fundamentado de cientificamente por baixo daquilo. Tá? Quem ama educa, essas boboseiras aí, e depois do quem ama educa se soltou, a criança obedeceu, leva a tapa, entendeu? Que acaba ficando um autoritarismo, essas boboseiras, esses charlatães que falam sobre educação, sobre a pedagogia como é que é a pedagogia do afeto, ou qualquer coisa assim, acaba dando nisso aí, porque são charlatães que não entendem educação e acham que porque bater era ruim, né? Acha que então tem que deixar de qualquer jeito. Não, bater é ruim, não se deve bater. Mas vamos saber como fazer. Porque dizer que simplesmente que não pode bater, na hora da raiva você vai bater de novo. E não adianta. Então, uma das coisas que está completamente errada é essa questão de transmitir conhecimento. Se você pensa que transmite conhecimento, veja como é complicado. Nós temos que quebrar esses mitos. Nós temos que destruir esses mitos. Porque enquanto você achar, com toda a boa intenção, que você transmite conhecimento, você não está diferenciando a escola de uma televisão, a escola de um jornal. Percebe? Você ainda está num conceito medieval de educação. Você acha que existe alguma coisa aqui que eu transmito para você? Isso não existe. O que existe? Olha. E aí, um caráter bastante importante, que é o caráter político da educação. Política aqui, vou entender num sentido bastante amplo. Não é política como luta pelo poder, simplesmente. Vamos pensar em política, mais ou menos no seguinte sentido. O ser humano, ele é um ser autoproduzido. O ser humano, ele é produzido historicamente, mas ele não é produzido sozinho. O que é produzir a sua própria existência? Produzir a sua comida, a sua bebida, a sua moradia, etc. Sou eu que produzo? Sou eu que produzo. Você não me vê plantando feijão para comer o feijão. Eu produzo na divisão social do trabalho. Cada um produz alguma coisa, você tem acesso a todas as coisas. Essa é a divisão social do trabalho. Cada um de nós dependemos de bilhões, não estou falando como metáfora não. Realmente, para eu vestir essa camisa que eu estou usando, eu dependo de bilhões de pessoas. Inclusive das pessoas que viveram há muitos milhares de anos atrás. Porque a possibilidade de existir essa camisa, a possibilidade de existir um microfone, ou de existir uma televisão, começou a existir no momento que o primeiro ser humano ficou em pé na face da Terra, que ele se diferenciou da natureza e se fez homem. Então eu dependo de toda essa gente, de todas, para vestir essa camisa. Desde o cara que jogou algodão lá na Terra, e do cara que inventou o trator, e assim por diante. Então, o ser humano depende radicalmente não apenas do seu próximo, muito mais do seu distante. Então, isso é a divisão social do trabalho. Mas veja, isso faz do homem um ser social. Mas social a abelha também é. E é um animal. Elas dependem uma da outra, elas não produzem a sua vida sozinhas. O ser humano, porque ele é sujeito, ele não existe automaticamente como existe a abelha. Como ele é sujeito, ele não tem apenas que se relacionar com o outro. Ele tem que se relacionar com o outro que é sujeito. Eu tenho interesses, desejos, sonhos, por isso sou sujeito. Ele também tem. Então, e o meu interesse, o meu objetivo, meus valores nem sempre batem com os deles. Então veja, eu não tenho apenas que me relacionar com ele, eu tenho que conviver com sua condição de sujeito. Isto é política. Se você pegar qualquer manual de política, vai dizer que política trata do poder. Tá? Política trata do poder, no sentido restrito da palavra, numa sociedade de luta política.
Mas o conceito mais amplo de política, que envolve inclusive isso, é a convivência com outras subjetividades, com outros seres, com Hoje o gestor precisa conhecer e precisa atuar como um gestor mais vinculado aos processos, aos conselhos, aos colegiados. Eu digo que na minha vivência, em tudo que eu já estudei, o que eu vivenciei, a gestão democrática ela não é ainda uma realidade total no nosso país. Por mais que ela esteja legalmente proposta, a LDB propõe isso, a maioria dos municípios e estados tem isso como um dos princípios, né, uma das políticas, mas isso não é uma grande realidade. Então hoje nós temos ainda profissionais que estão entrando na gestão democrática, podemos dizer uns pseudos democráticos, outros que ainda não entenderam isso e ainda têm uma visão mais da administração do que da gestão, e muitos que estão realmente atuando como gestores democráticos. Então eu vejo que nós temos uma gestão democrática total, mediana e quase nada. A pessoa precisa participar disso, ela precisa participar da gestão da escola, do processo da escola, e que pessoas, todo mundo, o aluno precisa se sentir envolvido, o professor precisa se sentir envolvido, os funcionários, a comunidade externa, os pais, todos precisam se sentir envolvidos. E a gestão democrática, ela trabalha com isso. Eu gosto de citar uma frase do Benno Sander, que ele diz que hoje o gestor, ele é muito menos administrador e muito mais governante. Ele precisa entender essa questão do governar, do realmente envolver as pessoas. Então, eu preciso sentar com o professor, com a equipe pedagógica e desenvolver juntos as propostas da escola. Claro que eu tenho uma linha de trabalho, seja um projeto político, seja uma diretriz maior da minha mantenedora ou da questão política, mas a autonomia, a diferença da escola, quem vai fazer é o gestor, e ele precisa envolver as pessoas. Então o professor tem que se envolver, ele tem que se envolver além do dia a dia da sala de aula, nas propostas maiores da escola. Os funcionários também têm que perceber isso, e os alunos também, porque apesar do aluno ser o centro da escola, às vezes a gente costuma esquecer um pouquinho do aluno. Todos os focos ficam no professor, na equipe pedagógica, no gestor, e a gente esquece do aluno. Então gestão democrática, eu preciso envolver os alunos. Então eu tenho que aprender a trabalhar com colegiados, com conselho de alunos, trazer este meu aluno para próximo. Isso é trabalhar com gestão democrática. Isso não é uma coisa fácil, é uma questão de criar uma cultura. Muitas vezes eu não consigo isso no primeiro ano, no segundo ano, eu vou envolver aos poucos. Muitas vezes, num primeiro momento, eu crio uma parafernália na escola, como se fosse uma bagunça, porque todos querem colocar as suas ideias e todos, às vezes, querem colocar o ganho individual. Mas isso é cultura, eu preciso criar essa cultura, eu preciso desenvolver aprendizado. Então eu vejo que a gestão democrática ela é muito uma questão de você criar um aprendizado novo na escola. E que o gestor, ele precisa primeiramente acreditar nisso, senão as coisas não acontecem. Primeiro passo, o diretor precisa participar do cotidiano da escola, da questão pedagógica, da questão administrativa. Claro, aí nós buscarmos aí o cotidiano da escola, é muita coisa, ele é muito vivo e às vezes o diretor não consegue se envolver com tudo. Aí vem a equipe, aí vem o descentralizar, aí vem o encaminhar para a sua equipe de respaldo, mas ele precisa estar envolvido, sim. Por isso que trabalhar com gestão não é uma coisa fácil. Exige da pessoa um envolvimento. Então eu acho que o primeiro passo é isso. Segundo, eu preciso ter uma equipe que eu confie, que seja realmente meu olhar, meu braço lá na sala de aula, a minha imagem no decorrer da escola. E aí eu preciso formar essa equipe. Então os meus profissionais da área pedagógica, as pessoas mais próximas, eu tenho que ter uma relação. Isso eu tenho que desenvolver, eu tenho que criar, nós temos que chegar numa sintonia, temos que sentar e conversar muito para que as grandes linhas sejam comuns.
Depois eu preciso envolver as pessoas e eu tenho que criar situações. As minhas reuniões pedagógicas têm que ser muito bem pensadas. Eu não posso simplesmente trazer um palestrante porque é lindo, maravilhoso, um excelente palestrante e achar que isso vai fazer diferença na minha escola. Porque eu tenho que pensar esta reunião no meu contexto, pensar durante o ano todo, ser mais estratégico e menos imediatista. Que nós da área educacional, às vezes, nós somos muito ansiosos e não somos tão estratégicos. Então, tem que pensar no meu ano letivo, organizar isso. E tentar envolver o máximo possível todos os segmentos. Pensar em como eu vou envolver esses pais, como é que eu posso trazer eles mais para a escola, como eu vou envolver meus alunos, e eu preciso envolver os alunos além da sala de aula. Eu tenho que criar alguns projetos, algumas ações que os alunos se sintam mais envolvidos. Seja aluno da educação infantil, seja aluno do ensino médio, eu preciso envolver. Então, eu vejo que essas são as orientações iniciais. O diretor tem que acreditar na proposta, envolver sua equipe e vai ampliando. É como se fosse uma rede, né? Você vai ampliando e envolvendo as pessoas. Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Hoje vamos falar sobre a atuação das políticas públicas na gestão escolar. Para conversar com a gente, nós convidamos os professores Hildo Montezuma, coordenador de ensino médio da Secretaria de Estado do Acre, Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e Lúcia Helena Lodi, diretora de ensino médio da Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação. E para ilustrar esse debate, o Fazendo Escola ouviu vários especialistas e também a comunidade escolar, falando sobre dificuldades e angústias, apontando alguns caminhos e soluções nas experiências diárias. Vamos ver. À medida em que a sociedade evolui política e democraticamente, muitos de seus aspectos se reorganizam. É exigida do Estado uma nova postura na condução da sua política e suas ações. A ideia da escola pública como um bem público e a garantia da escola pública para todos e a garantia de que essa escola seja de qualidade e essa é uma qualidade socialmente referenciada. Isso é uma grande mudança que nós temos que fazer hoje na visão de qualidade. Um dos obstáculos maiores à implantação da proposta de projeto pedagógico nessa concepção inovadora, né, participativa, coletiva, de ruptura, de protagonismo, a gente encontra a questão da resistência. Porque o novo dá medo. E o novo implica não repetir o velho. Nós consideramos que ainda existe muitas dificuldades, ainda existe muitas resistências por parte de algumas pessoas que são envolvidas diretamente na escola, mas muita coisa já mudou. Muitos professores já estão se abrindo às inovações, mudando a sua prática pedagógica. Quando nos deparamos com a definição de metas para uma nova educação pública, percebemos avanços e retrocessos. As ações devem promover mudanças a fim de ampliar as relações da escola com a comunidade. Para isso, são exigidos novos comportamentos. Uma coisa que nós constatamos como grande mudança na escola é a participação da comunidade como um todo, dos pais, o envolvimento de outras pessoas da comunidade, as parcerias que nós temos na escola para que possamos desenvolver os projetos. A escola tem que estar fazendo alguma parceria, ela tem que buscar parceria junto à comunidade para poder estar sobrevivendo legal, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo todos os trabalhos que a escola está propondo fazer. Entre nós, secretaria e a sala de aula, existe um longo espaço.
esse espaço só pode ser preenchido pela ação dos gestores, pela ação dos professores. Então, nós, por meio de discussões internas e discussão com os gestores, com os professores, nós fomos tentando identificar que medidas nós podíamos lançar mão como sistema para buscar criar as condições necessárias para a aprendizagem acontecer satisfatoriamente na sala de aula. Mas que qualidade é essa que nós queremos? Nós queremos, a sociedade civil exige e deseja uma qualidade socialmente referenciada. Nós não queremos que se transponha da área econômica a qualidade de uma empresa, por exemplo, de uma fábrica, a tal da qualidade total, que põe selinho nos objetos. Nós não vamos botar selinho nos alunos como qualidade. Nós queremos uma qualidade que efetivamente garanta a emancipação da sociedade brasileira. Nós queremos uma qualidade que dê condições e instrumentos para que esse cidadão venha a ser efetivamente um cidadão participante, consciente e combativo nessa mesma sociedade. Que a escola está hipertrofiada, ou seja, são muitas as funções que nós temos que desempenhar dentro da escola. É uma questão social, é uma questão emocional, é questão cognitiva mesmo, e nós muitas vezes ficamos sem ter como resolver esses problemas. A escola precisa de muita coisa ainda, e nós, professores, também precisamos ser bastante valorizados também. É investido em muita tecnologia, muito material didático, muita coisa, mas que o humano, o principal, o professor, ele precisa ser valorizado. Porque, veja bem, que com o projeto político-pedagógico, né, uma exigência que os professores se qualificassem, muitos professores daqui se qualificaram, né, mas que até hoje eles não foram valorizados. Continuam ainda como se eles tivessem apenas o magistério. A gente não tem supervisor suficiente, falta muita coisa na escola. Não tem psicólogo. Se a gente está com problema em sala de aula com o aluno, com quem é que a gente vai mandar? Vai mandar o aluno sair, vai mandar o aluno para casa? Não pode mandar o aluno para casa. Então, nós professores, a gente tem que ser tudo isso. A gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser professor, a gente tem que ser médico. A gente tem que detectar todas as mazelas da sociedade dentro de sala de aula. Os governantes precisam investir mais nesse sentido do trabalho social dentro da escola, ou seja, ter lugar para que outros especialistas possam trabalhar na escola e ajudar o professor. O professor que muitas vezes é apenas um pedagogo. Um pedagogo ou um especialista, um historiador, tá? Um matemático, e fica difícil de fazer o trabalho como todo se não tiver o apoio de outros especialistas. Para superar problemas e dificuldades no interior da escola, deve-se ter políticas públicas bem definidas, além da discussão clara e objetiva dos encaminhamentos que a escola, com sua equipe docente e toda a comunidade escolar, deve fazer. Os nossos professores tinham um déficit de conhecimento por conta da sua formação inicial, ou mesmo porque muitos deles, alguns, não tinham sequer a formação inicial em nível superior. Então nós resolvemos, a partir daí, nós realizamos um programa de formação inicial em convênio com a Universidade Federal do Acre, para os nossos professores que não tinham essa formação. E daí nós resolvemos também realizar cursos de formação continuada para os professores que já tinham feito a sua licenciatura, mas que estavam em descompasso com os avanços da ciência, mas também com relação às novas diretrizes curriculares nacionais, as novas regras do jogo que estavam postas, e esse foi um debate que rendeu muitos frutos. A mudança da realidade indica novos paradigmas e sugere a transformação da condução do ato educativo. Deve-se enfrentar questões básicas como acesso, permanência, efetivando-se políticas públicas que incluam todos em um processo de educação de qualidade, pública e gratuita.
Mas como se dá essa aliança do princípio constitucional com a prática do cotidiano escolar? Eu parei de estudar há 10 anos atrás. O ensino público era muito difícil. Eu pagava aluguel, saí da casa da minha mãe aos 18 anos. Então, conciliar colégio e aluguel é difícil. Aí voltei a estudar, com outra cabeça, lógico, com mais vivência. Eu sei que se eu estudo, tá difícil, né? Com o estudo a gente tem uma chance.